Bom dia a todos. Bom dia a você que escolheu acessar o conteúdo dessa escola. Bom dia a você que escolheu clicar nesse vídeo. Eu primeiro preciso me apresentar a vocês. O meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira. Eu estou lançando meu conteúdo através de um portal que eu criei chamado Escola de Filosofia. O site está aí embaixo na descrição. E o objetivo desse portal é conversar sobre algumas, fazer análises sobre algumas das grandes obras da humanidade. Então, com este portal, eu procuro me dedicar a dar aulas sobre algumas obras que eu considero relevantes e que eu tenho algum conhecimento, claro. Então, eu convido todos vocês a acessarem o conteúdo dessa escola. Eu garanto que vai valer a pena. O conteúdo ele é gratuito e sem burocracia, sem cadastro, sem fichas, sem porra nenhuma. Você simplesmente acessa o site e assiste às aulas. Pronto. Certo? Se quiser mandar e-mail, mande. Se quiser comentar no vídeo, comente. Fica a seu critério. Tá legal? Pois bem, o trabalho que eu me proponho a iniciar com vocês hoje é um curso sobre uma obra que eu acho simplesmente genial. Genial. A obra que eu começo a ensinar hoje foi o primeiro livro que eu li na minha vida, assim, com entusiasmo. Por quê? Porque na escola a gente é ensinado a não gostar de estudar e de ler. E eu fui ensinado assim também. E durante o meu período escolar eu odiava ler, odiava estudar e odiava ir para a escola. Eu só gostava de ir para a escola para bater papo com meus colegas. Porque para estudar mesmo eu odiava. A escola é feita deste modo. Então, somente na faculdade eu fui aprender a estudar. E o primeiro livro que eu peguei numa biblioteca foi o de hoje, o livro que começamos a analisar hoje, que é um historiador chamado Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges. E o nome deste livro é A Cidade Antiga. Certo. Respeitando os meus valores como professor, eu vou procurar aqui fazer um prólogo do conteúdo que nós temos pela frente. E com este prólogo, eu penso que você poderá escolher se quer continuar vendo o vídeo e assistir às outras aulas, ou se quer parar por aí. Tá bom? Então vamos ao prólogo. Vejam só. O curso que eu inicio nesta aula, ele terá com esta 5 aulas. Esta e mais 4 aulas. Certo? E ele trata do livro de Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga. A Cidade Antiga é um livro onde Fustel de Coulanges procura estudar as instituições e a mentalidade do povo grego e do povo romano. Fustel de Coulanges lastreia o seu estudo numa linha diretiva. Ele acredita que a base
da sociedade grega e romana foi dada pela religião primitiva dessas sociedades. E ele fortalece essa opinião com argumentos muito fortes e convincentes. Então, o estudo da cidade antiga é o estudo da religião grega e romana. Mas é um estudo da religião buscando mostrar como a religião dos gregos e dos romanos foi a base para a construção das suas instituições, do seu direito, das suas formas políticas, da sua mentalidade, da sua conduta, da sua ação no mundo, da sua forma de pensamento, etc. Da sua moral, etc. Então, a obra Cidade Antiga eu vou dividir aqui em 5 aulas. E os assuntos serão: aula 1, antigas crenças. Falaremos das antigas crenças que deram base à sociedade primitiva desses povos. Aula 2, a família. Como a família romana é constituída. Aula 3, a cidade. Como a cidade-estado romana e grega, né? Esse grego e Roma, Grécia e Roma aqui são são duas civilizações que vieram do mesmo ponto, portanto têm instituições e esquemas de pensamento semelhantes, não iguais. A terceira aula, então, sobre a cidade, procurando mostrar como a cidade romana nada mais era do que uma ampliação da família antiga. Aula número 4, as revoluções que destruíram essa antiga moral religiosa. E aula número 5, o fim da cidade-estado e o surgimento e o florescimento do cristianismo. Então, o livro A Cidade Antiga nada mais é do que uma viagem pela mentalidade dos romanos e dos gregos, desde o momento mais primitivo até a chegada do cristianismo, que destrói a moral grega e romana. Destrói, assim, o fundamento da moral grego-romana, né? Embora o cristianismo contemple muito desta moral. Pois bem, para terminar este pequeno prólogo, eu diria para você que se você quer conhecer os gregos e os romanos, se você está estudando na faculdade filosofia, direito, porventura, por exemplo, tenha direito romano como matéria, se você está estudando filosofia, história, sociologia, antropologia, ou se você simplesmente é um curioso das artes, ou se você gosta simplesmente de estudar, gosta do conteúdo das aulas, eu digo para você que o seu estudo não será completo se você não estudar esta obra. Eu não estou exagerando. Esta obra é central para qualquer estudo sério sobre Roma e Grécia. Esta obra é central. O melhor jeito de entender a forma como aqueles povos pensavam é estudando por esta obra. Se você quer conhecer esses povos, não dá para descartar esta obra. Ponto 1. Esse seria, o primeiro motivo para você se interessar pelas aulas e pela obra. O segundo motivo, a obra ela é muito rica. É impressionante. Eu te garanto que quando você terminar a leitura da obra, você vai sair com um conhecimento muito abundante dessas duas civilizações. Muito sólido.
E o segundo ponto nessa modalidade é, embora seja muito rica, ela é muito fácil. Ela é muito bem organizada, ela é muito bem comunicada, ela é muito bem embasada, ela é muito bem alimentada por fontes. E a leitura é muito agradável. Então, se você tem dificuldade em geral com os textos que eu ensino, não se intimide diante desta obra. É um livro de 300 páginas, mas eu te garanto que com algum esforço da tua parte, você vai conseguir ler o livro tranquilamente. E você vai ter um ganho intelectual maravilhoso, maravilhoso. Se você vai na academia, por exemplo, e passa 1 hora levantando peso, por que não passar meia hora por dia lendo A Cidade Antiga? Eu te garanto que você vai crescer demais, demais depois da leitura desse livro. Eu ponho a mão no fogo para afirmar que vai valer a pena. Eu não te conheço, não sei quem você é, mas vai valer a pena. Eu tenho certeza. Eu tenho uma confiança gigantesca nessa obra. Se eu afirmo para você, por exemplo, leia Platão, o Timeu, eu não diria que valeria a pena, porque é um livro difícil, é difícil acessar e você tem que gostar muito da coisa. Não é que não é importante, é muito importante, mas é difícil de digerir. A Cidade Antiga não é o caso. É um livro rico e fácil de ser entendido. Rico, muitas informações e muito inteligente, mas fácil de ser digerido. É só um pouquinho de esforço e você consegue. E eu estou aqui para te ajudar também. Você pode assistir às aulas e me perguntar também se tiver alguma dúvida, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês se interessarem por esse conteúdo, por essa exposição inicial, continuem assistindo a aula. Eu garanto que vale a pena, tá bom? Sintam-se livres, então. Pois bem, como eu comecei dizendo, esta primeira aula terá como objeto de estudo as antigas crenças dos romanos e dos gregos. E eu acho que eu já deixei claro, mas é sempre bom ressaltar, que essas antigas crenças, elas foram a base das instituições que depois ergueriam aqueles povos. A dica que Fustel de Coulanges nos dá no começo do seu livro é muito importante. Não estude os gregos e os romanos procurando encontrar semelhanças. Os gregos e os romanos são muito diferentes de nós. Quando nós começarmos a estudar, a gente vai começar a entender um monte de coisa. Mas nunca se esqueça que os gregos e os romanos são muito diferentes de nós. Certo? Eles são diferentes. Então veja, quando nós falamos de antigas crenças, nós vamos estudar duas crenças, que são as crenças, os pilares da religião grega e romana primitiva. É o que eles chamam de culto dos mortos e o que eles chamam de fogo sagrado. É a crença no culto dos mortos e a crença no fogo sagrado. Vamos lá. Vamos começar, vai. Vamos começar. Até preparar psicologicamente. Pois bem, o pontapé inicial da nossa viagem
vai começar na concepção que gregos e romanos antigos tinham da morte. Aqui cabe uma ressalva. Nós não estamos falando dos gregos e os romanos do tempo de Platão, de Aristóteles, não. Estamos falando dos primitivos, mais antigos ainda. Poderíamos situar uma data, digamos, entre, o ano 1000 e o ano 1500 ou 2000 antes de Cristo. Nossa aventura começa buscando explicar qual era a ideia que eles tinham do pós-morte. Muito engraçada e muito curiosa. Os gregos e os romanos achavam que quando uma pessoa morria, ela continuava vivendo na Terra. Algumas pessoas entre nós acham que quando a gente morre, a gente vai para algum paraíso, ou para o inferno, ou vai para outro lugar, ou reencarna sob a forma de outro animal. Nada disso é o que eles pensavam. O que eles pensavam é que quando a gente morria, a gente continuava vivendo, digamos, o nosso espírito, para chamar de alguma coisa, continuava vivendo no mundo, junto do corpo. A morte era apenas uma transformação. Mas nós não mudávamos de lugar quando morríamos. Nós apenas nos transformávamos, digamos, em uma matéria diferente. A nossa alma, ela continuava morando no corpo. Os gregos e os romanos acreditavam fielmente que os mortos continuavam uma segunda vida depois da morte. E esta segunda vida eles levavam no túmulo que eles eram enterrados. Alma e corpo continuavam vivendo depois da morte dentro do túmulo, levando uma vida normal, a mesma vida que eles tinham agora no túmulo depois da morte. Quando gregos e romanos olhavam para o túmulo de um ancestral, eles não achavam que ali estava o corpo do ancestral e que a alma do ancestral estava voando em algum lugar, ou estava num paraíso em algum lugar, no céu ou em qualquer lugar. Não, eles achavam que a alma do seu ancestral estava ali, junto do corpo, aonde tinha sido enterrado o ancestral. Em suma, gregos e romanos acreditavam fielmente que quando você morria, você continuaria levando outra vida depois da morte dentro do seu túmulo. Você continuaria vivo. Com uma outra forma, mas continuaria vivo. Nesse sentido, a sepultura, o túmulo, era a casa, a nova morada, a nova casa do morto. Era o local onde o morto continuaria vivendo, levando sua vida
junto com seus outros ancestrais. E o túmulo ficava próximo da casa da família, certo? Dito isso, nós passamos a entender, por exemplo, por que os gregos e os romanos eram enterrados com os seus objetos pessoais. Eles eram enterrados com objetos pessoais, pasta de dente, escova, Game Boy, sei lá, sabe? Toalha, objetos pessoais, armas que ele tinha, era enterrada junto com ele, roupas. Os mortos gregos e os mortos desses povos eram enterrados com os seus objetos pessoais. Por quê? Porque acreditava-se fielmente que ele continuaria levando uma vida dentro do túmulo. E é por isso que ele precisa dos seus objetos. Não é porque ele está morto que ele vai deixar de escovar os dentes, que ele vai deixar de usar a sua arma, a espada que ele tinha, ou sei lá o que ele tinha. Não só objetos pessoais, mas animais domésticos eram mortos e enterrados juntos com os mortos. Digamos, o fulano tinha um cavalo, aí ele morria, acreditava-se fielmente que ele continuaria vivendo uma nova vida dentro do túmulo. Então matava-se o seu cavalo e enterrava-se o cavalo junto, para que ele pudesse usar o cavalo nesta segunda vida, nesta vida pós-morte. Então o grego e o romano não duvidava disso. Ele não duvidava que o túmulo era a morada dos seus ancestrais. Os seus ancestrais estavam enterrados ali. Certo? E cabia aos vivos cuidar para que o ancestral tivesse o apoio que ele precisaria para viver essa segunda vida. Entendendo isto, também não é de se estranhar que com frequência o grego e o romano faziam uma coisa que hoje acontece ainda muito, que é pegar um pouco de vinho ou um pouco de água e jogar para o morto. Agora a gente joga para o santo, né? Quem nunca fez isso? Pega um pouquinho de, sei lá, pinga e não sei o que e joga, ó, esse é para o santo. E joga um pouquinho no chão, joga em algum lugar. Eles faziam isso mesmo, mas eles faziam não por mania, como nós fazemos, mas eles faziam porque acreditavam piamente que o morto estava vivendo ali, embaixo da terra, no túmulo. E se ele está ali, ele precisa beber alguma coisa. Então joga-se um pouco de bebida. Frequentemente, as pessoas que estão vivas da família iam ao túmulo dos mortos, faziam um buraco no túmulo, um buraco pequeno, que ia até o lugar onde o cara estava enterrado, e jogavam um pouco de bebida dentro do buraco, para que a bebida chegasse até o morto. Acreditava-se que ele estava vivendo uma segunda vida ali. Não havia dúvidas quanto a isso. Frequentemente também era deixado comidas para eles. Deixa-se uma comida perto do túmulo.
havia uma espécie de cozinha do lado do túmulo para o morto. Deixa-se uma comida ali. No outro dia chega lá, a comida apodreceu. Era um sinal para eles de que o morto tinha comido. É um sinal indubitável de que o morto tinha comido. Então, vejam, esta crença no pós-morte, ela é muito forte. Acreditava-se realmente que o camarada estava vivo ali embaixo da terra. Torna-se, com esta crença, importante um ato chamado funeral. O funeral, ele não era realizado só quando o camarada morria. Ele era realizado periodicamente. Haviam datas específicas para serem realizadas. Nesse funeral, você realizava o quê? Rituais, sacrifícios. Você cantava hinos, músicas, né? Hinos para o morto. Você sacrificava animais para o morto. Você jogava o sangue do animal para o morto. Você jogava comida e bebida para o morto. Você convivia com o morto, como se ele estivesse ali. No túmulo. O túmulo do morto era uma espécie de templo. Era o templo antigo. Digamos, a igreja, para usar uma palavra, a igreja, para usar uma palavra anacrônica, a igreja desses povos era o túmulo dos seus antepassados. Os seus antepassados estão enterrados ali, vivendo uma segunda vida no pós-morte. E cabe aos vivos cuidar, zelar para que essa segunda vida aconteça com, digamos, dignidade. Cabe aos vivos atender os apelos dos mortos. Portanto, cabe aos familiares que estão vivos cuidar para que os banquetes sejam oferecidos, os rituais sejam cumpridos, as fórmulas mágicas, os hinos, os cantos sejam entoados da forma exata, com o ritmo exato. Existe um certo acordo entre vivos e mortos. Por quê? Os vivos cuidam das necessidades do morto. Cuidam para que ele tenha seus banquetes nas datas certas, rituais, alimento, bebida, atenção. Em contrapartida, acreditava-se que o morto virava um deus da família. Essa é um ponto fundamental. Aqueles antepassados mortos se transformavam em deuses que protegiam a família, a estirpe viva. É protegida pelos seus antepassados mortos. Nesses tempos, nem de longe havia a concepção de um Deus único. Não passava nem na cabeça de ninguém a possibilidade de um Deus único. Não. Os deuses eram os ancestrais da família. O pai, o avô, o bisavô, as pessoas que morreram. A linha masculina da família.
Então, os mortos da família viravam deuses protetores dessa família, de modo que havia uma espécie de acordo entre vivos e mortos. Os vivos zelavam pelo bem-estar dos mortos depois da morte, e os mortos protegiam a família. Davam, digamos, proteção divina à família. Ajudavam nas colheitas, né? Ajudavam nas chuvas. Ninguém duvidava disso. Encaminhavam a sorte, o acaso, para a boa aventura da família que estava viva. Protegiam a família e a casa da família. Esses deuses eram os antepassados da família. Esses deuses, eles não eram deuses de todos. Eles eram deuses da família. Eles eram deuses particulares. Eles eram deuses domésticos. E a sepultura dos mortos eram o altar e o templo antigo. Esta era uma verdadeira religião dos mortos. E os mortos se transformavam em criaturas sagradas, em deuses. Agora me digam, qual é o nome que se davam a esses mortos que viravam deuses em Roma? Em Roma eles tinham alguns nomes. Eles eram chamados ou de manés, ou de gênios, ou de lares, o deus lar. O deus lar. Veja, quando você hoje diz, o meu lar, bem-vindo ao lar, a minha casa é o meu lar. O que é o lar? O que é o lar? Da onde vem essa palavra lar? Lar é o Deus protetor do romano. O Deus que protege a casa e a família do romano, que é nada mais, nada menos do que um antepassado morto. Quer dizer, o meu pai morria, era enterrado do lado da minha casa, no túmulo, na sepultura da minha família particular, não existia cemitério. Ele era enterrado no túmulo que ficava do lado da minha casa. Ele era enterrado lá, meu pai, que morreu, e eu passava a prestar culto a ele, a oferecer banquete a ele, a oferecer rituais a ele, a cantar os hinos que ele tinha me ensinado, agora para ele. E ele passava a me proteger, ele passava a me dar bons ventos, boas chuvas, boas colheitas, boa sorte, proteção. A casa romana, acima de tudo, era o lar desses deuses. Era o lugar protegido por esses deuses ancestrais. E os familiares também. Em Roma eles eram chamados de manés, de gênios, de lares, o deus lar. Lar hoje tem um sentido mais de casa, mas não é um sentido de casa comum. Quem usa a palavra lar hoje, hein? Há 3.000 anos depois, quem usa a palavra lar hoje usa no sentido de casa, mas não é simplesmente casa, é uma coisa mais afetiva do que isso. Uma coisa é você falar minha casa, outra coisa é você falar meu lar. O meu lar hoje, veja, dá a impressão de que é uma coisa mais afetiva, uma coisa mais emocional. O lar romano
era o Deus protetor da casa e da família, que era um ancestral morto. Na Grécia, esses deuses tinham 2 nomes, e vocês vão se surpreender com os nomes. Sabe como que eles chamavam esses deuses? Os ancestrais mortos da família? Primeiro nome, demônio. Os demônios. Veja como a palavra demônio muda de sentido no cristianismo. O cristianismo passa a ser alguma coisa ruim. Mas não para os gregos. O demônio para o grego é o Deus que protege a casa. É o ancestral morto que protege a casa. Vira um Deus e protege a casa. Tem um outro nome que eles usavam. Herói. Os heróis. Os heróis são esses também. É o mesmo nome. Herói. São os meus ancestrais mortos. O ancestral morreu, meu pai morreu, ele vira um herói, ele vira um demônio e passa a me proteger. Agora, vejam, não se engane, hein? A fronteira entre a proteção que esses deuses dão aos vivos e o medo e o temor que esses vivos têm desses mesmos deuses, a fronteira é tênue. Você sabe por quê? Porque esses deuses, eles não são bons sempre. Eles são muito mais humanos do que isto. Do que o nosso sentido moderno de Deus, ou cristão de Deus. O Deus cristão é um Deus bom, ponto. Estes não. Estes são deuses, mas lembre-se, eles são deuses que já foram homens e que agora são os nossos ancestrais. Eles não perderam as características humanas. Quais? Eles sentem inveja, eles te traem, eles são maus, eles fazem bobagens, eles erram. Esses são os deuses romanos e gregos. Os deuses da casa, o lar, o demônio, os heróis, eles são deuses assim. Eles te traem, eles te perseguem, eles te amaldiçoam, eles são ruins com você, eles ferram com a tua vida, eles te fodem. É assim que eles são. É por isso que é importante cuidar bem deles, sabe? É por isso que o grego e o romano ele tem uma preocupação: apaziguar o Deus. Existe um motivo muito bom para o grego e para o romano fazer os rituais e os sacrifícios e os banquetes com um rigor milimétrico. Sabe? Não poderia perder o dia, a hora exata, os rituais tinham que ser seguidos com absoluto critério. As fórmulas, os cantos, as fórmulas são cantos, né? São frases que são ditas na hora, assim. Para mal comparar. Orações, né? Não é a mesma coisa, mas só para comparar, Elas devem ser imutáveis, elas são imutáveis, são divinas, então elas não podem ser mudadas. O ritmo tem que ser o mesmo, a entonação, os ritos externos que eu faço, de repente tem que estar carregando um pedaço de madeira, qualquer coisa, tem que ser milimétrico. Existe uma boa razão para esta preocupação toda. É porque os deuses não são bons. Os deuses podem ser os meus melhores amigos, mas podem ser os meus piores inimigos, os meus ancestrais. Se eu não os tratar bem, eles se viram contra mim. Os vivos se borravam de medo, cagavam nas calças diante da chance dos deuses ficarem irados com eles. A ira dos deuses. Existe um temor
entre gregos e romanos. É irritar os deuses. E como que você irrita os deuses? Não dando aos deuses o que eles precisam no pós-morte, que é atenção, banquete, sacrifício, alimento. Não cumprindo com todos os rituais que estavam previstos. Milimetricamente. Sistematicamente. Portanto, junto com a admiração, o respeito que o grego tinha a estes ancestrais mortos, caminhava ali lado a lado o temor, o medo de ser traído. O medo de ser traído. O medo de ser amaldiçoado. Existe apenas uma punição mais grave que a morte. É não sepultar os seus mortos. Não sepultar o seu antepassado. Não sepultar o seu pai, o seu avô. Não dar sepultura ao seu pai. Isto é pior que a morte. Por quê? Porque se você não sepultar o seu pai, o espírito do seu pai vai vir cobrar isto. E vai te amaldiçoar, vai destruir a sua vida. Não só ele não vai proteger sua família e sua casa, o que já é muito ruim, porque os outros deuses são inimigos. Os deuses das outras famílias, não conte com eles, eles são seus inimigos. Eles não são seus ancestrais, não são seus deuses. Eles não têm motivo nenhum para te respeitar. Você tem alguma coisa que pode te proteger contra eles, são seus deuses. Mas se você não tratá-los bem, eles não fazem. Não deixe de oferecer os sacrifícios. E era assim, impiedade das mais graves, o não sepultamento, não enterrar o morto. Vocês vão ver que isto depois vai ser ampliado para as cidades. Eu vou comentar depois nas outras aulas, mas teve uma história, só para vocês terem uma ideia de como era isso. Teve uma história de um capitão da marinha, não sei se é romano, qualquer coisa assim, de uma cidade grega ou romana, não estou lembrando. Ele foi para uma guerra no mar. E ele lutou na guerra e ganhou a guerra de forma heróica. Mas ele cometeu um grande erro. Ele não procurou os corpos dos soldados que tinham morrido. Ou ele se livrou dos corpos, alguma coisa assim. Quando ele chegou na cidade, e pensando que ia ser recebido com festa, quando os cidadãos souberam que ele não enterrou ou não trouxe o corpo dos mortos para serem enterrados, os cidadãos acabaram com ele, mesmo ele ganhando a guerra de forma heróica. Por quê? De que vale ganhar a guerra se agora os espíritos dos mortos nos buscarão aqui e nos amaldiçoarão? Então a cidade em questão imediatamente ergueu um templo e passou a cultuar esses mortos como uma forma de pedir perdão, mas não deixou de condenar o fulano, o general, que não enterrou os mortos. Isso na cidade. Aqui nós não estamos falando da cidade, nós estamos falando da família. É isso que você vai precisar entender. A família grega é um todo, e romana também. Ela é um todo. Ela é formada por vivos e mortos. Mas os vivos e os mortos estão intimamente ligados por um acordo. Vocês oferecem os banquetes fúnebres e os rituais. E nós te protegemos como seus deuses. Isso é o culto da morte. Isso é o culto da morte. Certo?
é o culto da morte. A casa romana, ela tinha então duas partes principais. Veja, eu estou falando aqui Roma e Grécia, deixa eu só explicar esse ponto. O autor parte do pressuposto que essas duas civilizações, elas eram anteriormente, elas vieram de uma única raça. De uma única raça. Então elas compartilham instituições e uma mentalidade comum. E é por isso que ele diz que ele põe Grécia e Roma no mesmo pacote. Então, para o que eu disser Grécia vale para Roma, Roma vale para a Grécia. Elas são semelhantes. Elas são muito semelhantes. Não são iguais, são semelhantes. Então veja, na casa grega e na casa romana, existem dois espaços principais na casa. Um espaço é o túmulo, que fica próximo à casa. É um espaço. Túmulo, que é o templo da família, aonde os ancestrais da família estão morando, né? Estão enterrados morando na segunda vida. A segunda parte da casa romana, tão importante quanto o túmulo, é o fogo. Em outras palavras, toda a casa grega e romana tem um fogo no meio da casa, na parte central da casa. Um fogo que pode ser um fogo no chão, pode ser um pratinho com uma brasa, com um pouco de carvão ou qualquer coisa assim. Mas é um fogo que está sempre aceso. Este fogo, ele não é um fogo comum. Ele é o fogo sagrado. É a segunda parte desta antiga crença, o fogo sagrado. O fogo sagrado nada mais é do que a representação do Deus, daquele Deus antepassado, dentro da casa. Existe uma intimidade, uma ligação entre o culto da morte, ou dos mortos, né, e o fogo sagrado. O fogo sagrado é o Deus representado dentro da casa. Ele é o Deus. O Deus. Não é um fogo comum. Poderia haver outro fogo ali. Poderia haver outro fogo. Mas este é o fogo sagrado. Este é o fogo que deve ser alimentado por um material puro, por madeiras selecionadas. Este fogo é um Deus. É a representação daqueles ancestrais que estavam mortos e que protegiam a família e a casa. Este fogo sagrado era um ser consciente, um ser moral. Era, digamos, um outro habitante daquela casa. Sabe aquela brincadeirinha que você fazia quando criança? Papai desenhava assim. Você ia na escola quando você era criança? Desenha a sua família. Aí você ia lá que nem um idiota. Papai, mamãe, filhinho, filhinha e cachorrinho. E o papagaio também. Sabe? Então, o grego, se fizesse a mesma coisa, ele ia fazer com o fogo. O fogo era parte da família. E o que era o fogo? Era o Deus. Era o Deus antepassado, era a representação do Deus. Digamos, a representação física daquele antepassado morto. Nenhum grego e romano tinha nenhuma dúvida de que ao olhar para aquele fogo, ele estava olhando para o seu antepassado morto, para a representação do seu antepassado morto. Nenhum deles tinha a menor dúvida de que aquilo lá era um Deus. O fogo era um Deus.
nenhum ato de impureza poderia ser feito perante o fogo. O fogo era o Deus que protegia a família e a casa. Quando um grego ou um romano entrava em casa, antes de cumprimentar sua mulher e seus filhos, ele cumprimenta o fogo. Ele pede permissão ao fogo. Quando ele sai de casa, ele pede boa sorte ao fogo. Ele agradece ao fogo quando tem uma boa sorte. E ele se queixa com o fogo quando alguma coisa ruim lhe acontece. Quando ele precisa de algo, ele pede ao fogo. O fogo é um Deus, uma entidade física, moral, que está ali presente, ninguém duvida disto. A família grega e romana se constitui ao redor do fogo. O fogo é a parte central da família. É o Deus que protege a família. Não há dúvida sobre isso. A família, quando vai comer, jantar, almoçar, sei lá o que, ela come ao lado do fogo. Ela participa, ela, digamos, compartilha a refeição com o fogo. Uma parte da comida é jogada para o fogo. Um pouco de bebida é jogada para o fogo. E o fogo responde. O fogo se levanta. O fogo demonstra reações. Ele é um ser moral, reativo, ativo. Ele é uma espécie de juiz dentro da casa. Uma espécie de Big Brother dentro da casa. Uma espécie de grande câmera dentro da casa. Olhando o que os seus habitantes fazendo. Prescrevendo regras, dizendo o que fazer e o que não fazer. O mesmo medo que o grego tem aos túmulos, aos deuses mortos, é representado em relação ao fogo. Por quê? Porque o fogo nada mais era do que a representação física dos antepassados que estavam mortos. Há uma aliança entre essas duas crenças. Culto dos mortos e fogo sagrado compõem uma mesma crença, que é a crença de que os mortos da sua família continuam vivos numa segunda vida, se transformam em deuses e passam a zelar ou não pelos familiares vivos. Eles passam a viver depois da morte, podendo ser os melhores amigos dos vivos ou os piores inimigos. Vocês lembram da passagem do Evangelho cristão? Quando Jesus compartilha o pão e o vinho com os seus discípulos. Muito antes disso, grego e romano compartilhavam comida e bebida com o Deus fogo, o fogo sagrado, com o Deus que representa os seus antepassados mortos.
as refeições não eram feitas num espaço longe do fogo. Eram feitas ao redor do fogo. E o fogo era uma entidade moral, consciente, que participava da refeição. Comia com as outras pessoas da família. Participava da refeição. Então, essas duas crenças, elas são a base do que vai se constituir como a religião destes antigos gregos e romanos. Estas duas formas de representação são os dois centros do pensamento religioso grego e romano. É assim que eles vão pensar. E essas formas de pensamento, essas estruturas primitivas vão dar base às instituições gregas e romanas de adiante. Surpreendente. Surpreendente. Então veja. O que é fundamental você perceber dessas duas crenças? O culto dos mortos e o fogo sagrado. Eu quero que você perceba uma coisa. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que esta religião é uma religião doméstica. E o que significa isso? É uma religião privada, doméstica. Esta religião, esses deuses, são deuses privados, são propriedades da família. Não são deuses públicos, são deuses privados. São deuses que pertencem àquela família, àquela casa. O estrangeiro, o camarada da outra família, estava proibido de participar desses cultos. Era impiedade das mais graves a participação de pessoas de fora da família no culto, no túmulo, nos banquetes fúnebres, nos rituais, nos funerais. Vejam só. As pessoas das outras famílias não podiam sequer olhar para o fogo sagrado. Nem olhar. O fogo sagrado, ele era guardado Ele era guardado assim, ele precisava ser guardado até do olhar dos estranhos. Os estranhos, para entrar na casa, precisavam ser introduzidos ao fogo. Precisavam passar por uma cerimônia religiosa simplesmente para estarem diante do fogo. Por quê? Porque o fogo é um deus, é um antepassado, mas ele não é um deus de todos. Ele é um deus daquela família, daquelas pessoas e daquela casa. Ponto. E se você não é daquela família, você é um inimigo. E para você não ser um inimigo, você deve ser introduzido pela família. Esse é o primeiro ponto. É uma religião doméstica, é uma propriedade privada, para usar a linguagem moderna, daquela família. Guardem muito bem essa informação. Essa informação é a chave de tudo. Nós vamos falar muito sobre ela, não se preocupem. Os deuses gregos e romanos são propriedade. Cada família tem os seus deuses. Por quê? Porque cada família tem os seus antepassados mortos. E os deuses não se bicam. Não há conversa entre os deuses.
Os deuses das famílias, eles protegem as famílias, protegem as casas, e eles não têm qualquer motivo para serem amigáveis com estranhos. Por quê? Porque os estranhos não prestam culto a mim. Não compartilham a refeição comigo. Não fazem sacrifícios para mim. Então não devem o menor respeito. O espaço de fora da casa, para o grego e para o romano, é um espaço de perigo. De fora da casa, que eu digo, de fora do território, né, da residência. Que pode incluir um campo também. Esse espaço era um espaço de perigo. Ninguém estava seguro fora da casa. Porque fora da casa você estava fora da proteção dos seus deuses. Os seus deuses não iam te proteger para todo lugar que você fosse. Eles protegiam você e a casa ali no lugar que eles estavam. Aliás, no fundo, eles protegiam a casa. Você era protegido porque estava ali. Mas isso é só um detalhe, porque estava ali para cumprir os rituais. Eles protegiam ali porque ali era onde eles foram enterrados e ali era onde foi construída a casa. E eles protegiam a casa e o túmulo. E as pessoas que lhe prestavam culto. E quem não prestava? Foda-se. Não é da família. Não presta culto. São inimigos. No fundo, não foi erguida primeiro a casa e depois o fogo. Primeiro o fogo sagrado e depois a necessidade de cercar o fogo do olhar de estranhos ergueu as paredes da casa. Essa é a formatação da casa grega e romana. O túmulo, então, nem se fala. Pisar no túmulo, o estrangeiro pisar no túmulo, é uma ofensa sem limites. O estrangeiro participar de um funeral é uma ofensa sem limites. O funeral é impuro. E a refeição com o estrangeiro, ou simplesmente o ato do estrangeiro, do estranho, entrar na casa, é uma afronta ao Deus. E os habitantes daquela casa precisarão fazer uma cerimônia de purificação. Tal era a religião dos antigos. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. O segundo ponto, fundamental também. Esses deuses antepassados, eles tinham um intermediário entre eles e o resto da família. Quem era o intermediário? Era o sacerdote da casa. E quem era o sacerdote da casa? Era o pai da família. Ponto fundamental. A primeira função do chefe de família era o sacerdócio, era ser o sacerdote. O pai de família não era o pai dos filhos, ele era o sacerdote. Ele era o intermediário entre o Deus e a família. Ele era o representante do Deus na terra, em carne e osso, vai. Era ele o responsável de fazer os banquetes, de fazer os sacrifícios, de zelar para que o fogo sagrado nunca se apagasse. O fogo sagrado não poderia apagar-se nunca, porque apaga-se o fogo sagrado, abandona o Deus a casa está desprotegida. É o pai que deve zelar para que o fogo esteja sempre aceso e sempre puro. O pai, ganhando dos seus antepassados o direito de ser o sacerdote, tinha um poder absoluto dentro de casa. Ele podia fazer o que caralhos ele queria. Absoluto mesmo.
A única coisa que lhe subordinava eram os deuses a quem ele estava submetido. Mas ele era o chefe da família. E como chefe, ele deveria zelar para que a família cumprisse com os desígnios do Deus, dos antepassados. Cada família era uma mini sociedade, uma micro sociedade, digamos uma mini igreja, um mini templo, e o pai era o seu sacerdote. O pai, como sacerdote, é uma espécie de governante desta micro sociedade. E como governante, sua função primeira era zelar para que Deus tivesse suas necessidades atendidas. O fundamento do seu poder como governante da família, como chefe de família, não era a força que ele tinha sobre a mulher e os filhos, era o sacerdócio. Quando o pai morria, a sua posição de sacerdote precisava ser transferida para alguém da família. Esse alguém passaria a ser o novo sacerdote e passaria a continuar o culto do pai para a sobrevivência da própria família. E esse que continuaria o culto era o filho mais velho. O filho mais velho era o herdeiro único da família. Os outros filhos não herdavam, ele herdava. E o que ele herdava? Acima de tudo, o direito de ser o sacerdote. E com isso virão todos os outros direitos que nós comentaremos nas outras aulas. Mas, por fim, o que eu gostaria de colocar é que o pai, o que os gregos e os romanos vão chamar de pater familias, guarde este conceito, pater familias, o pai de família. O pai de família era o sumo sacerdote da família. O intermediário entre os deuses antepassados e os outros familiares. E quando ele morresse, ele viraria um dos antepassados divinos, que seriam cultuados, que seriam o objeto de banquetes, que seriam representados pelo fogo sagrado. E o seu filho mais velho, o filho mais velho, o primogênito, o filho mais velho, o filho masculino, seria o continuador do culto. E esta posição de continuador do culto conferia a ele todos os direitos políticos, morais e administrativos que ele teria sobre a família e que nós veremos nas próximas aulas. O fundamental é isso. Número 1. Esta religião formada pelo culto dos mortos e pelo fogo sagrado era uma religião doméstica. Número 2. A autoridade era do homem, do pai, e era passada de pai para filho, sempre para o filho homem, nunca para a mulher, e sempre para o filho mais velho, nunca para os mais novos. E quando o filho mais velho ganhava essa autoridade, ele virava o comandante do resto da família, inclusive da sua mãe, das suas irmãs e dos seus irmãos. Certo? Mas isto fica para ser comentado numa próxima aula. Por enquanto, eu fico satisfeito com o que foi discutido até aqui. Essas primeiras ideias são muito
importantes, são fundamentais. Se você não entendeu algumas delas, não hesite, pergunte-me. Não faça cerimônias, porque se você quer continuar assistindo às outras aulas, é fundamental que você entenda o que é o fogo sagrado, o que é o culto da morte, o fato dele ser uma religião doméstica, com tudo o que isso representa, e o fato deste culto ter um chefe, o pater, o sacerdote da família, sendo esta posição passada de pai para filho. Isso é o fundamental. Leia o primeiro capítulo que fala sobre isso da Cidade Antiga. Leia, valendo enquanto assista às aulas. Tá bom? É isso, gente. Eu espero ter sido claro e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Na próxima aula falaremos mais sobre o conceito de família, que é construída, e de tudo que a envolve em torno destas crenças. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, aperta nesse botãozinho aí. Eu vejo todo mundo no YouTube falando isso, então tem que falar. Tô brincando. Aperta se quiser. Se quiser, aperta no outro também, no não gostar. Liberdade é sua. Tá bom? E é isso. Fiquem à vontade para comentar. Obrigado a vocês, obrigado a todos que têm se inscrito no canal e próxima aula nós continuamos, tá bom? Muito obrigado, até lá, bye bye.